presidência em 2018, vai estar aqui com a gente. O ex-senador Cristóvão Buarque, do Cidadania do Distrito Federal, também estará daqui a pouquinho. Eu me despeço, então, e já agradeço a participação do deputado Alexandre Padilha por ter participado aqui com a gente. Deputado, muito boa noite. Obrigada. Até uma próxima. Boa noite. Então, vamos colocar aqui Guilherme Boulos, que já está aqui com a gente, a quem eu dou as boas-vindas. Vai entrar aqui também no nosso telão. Muito boa noite. Obrigada pela participação. Boa noite, Júlia, boa noite, Natuza, boa noite a todos que estão nos acompanhando na Globo News. Eu passo a palavra agora para a Júlia do Alibe, que vai fazer essa próxima rodada de perguntas. Júlia. Obrigada de novo, Raquel. Boa noite, Boulos. Eu queria conversar perguntando para o senhor a respeito da exoneração do ministro da Educação. É um governo em que sempre falou sobre ideologia, criticou os governos anteriores por identificar ideologia de esquerda nos governos anteriores, colocou um ministro talvez um dos mais ideológicos dos últimos tempos e acabou fazendo a exoneração depois de todo um processo em que esse ex-ministro conseguiu ir para os Estados Unidos alegando perseguição política, dando a entender que poderia inclusive ser preso. Eu queria que o senhor analisasse um pouco todo esse processo que culmina então com a ida de Weintraub para os Estados Unidos e a tentativa do governo de emplacá-lo numa diretoria do Banco Mundial. Olha, Júlia, o Weintraub se tornou em pouco mais de um ano uma das figuras mais patéticas da República e, sem dúvida nenhuma, o pior ministro da Educação que já ocupou aquela cadeira no MEC. Durante 450 dias do Weintraub como ministro, nós não ouvimos uma palavra sobre o Fundeb, o Fundo da Educação Básica, que precisa ser renovado para repassar recurso para a educação em estados e municípios. Nós não ouvimos uma palavra sobre ampliação de campos das universidades federais, sobre investimento em ciência, em tecnologia, no momento que nós estamos numa pandemia e das universidades federais se espera muito. Ao contrário, cortou bolsas, atacou as universidades, interveio na autonomia querendo indicar reitores, atacou os programas, foi a sua última medida que previam indígenas e setores vulneráveis com mais espaço na universidade pública. O Weintraub foi um desastre. E a sua saída acho que coroou muito bem a sua gestão. Saiu pela porta dos fundos do MEC. O Weintraub foi praticamente enxovalhado do MEC, fugido para os Estados Unidos, querendo evitar a cadeia por crimes que cometeu ao longo da sua gestão como ministro. Então, eu não tenho a menor dúvida que se trata do pior ministro da Educação da história republicana, de uma figura sem credibilidade nenhuma, no meio acadêmico, nas instituições científicas, onde quer que seja, e saiu com o mesmo mérito e da mesma forma que entrou. O Weintraub agora vai para Miami, lamentavelmente, justamente daquele governo que disse que ia acabar com a mamata, ganhou uma bela mamata do Banco Mundial, indicado pelo governo, ou chancelado pelo governo, para receber um poupudo salário no Banco Mundial. Logo ele, como foi lembrado essa semana, que a sua história de participação no sistema financeiro foi contribuir com a falência de um banco no qual ele trabalhou. Esse é o Weintraub, a crônica de um desastre anunciado. Agora, esperemos que a educação pública brasileira possa ter alguém melhor. Porque quando o Weintraub entrou, Júlia, era o Vélez que estava no governo. E eu me lembro que a gente imaginou, puxa, não poderia ter um ministro da Educação pior do que o Vélez. Aí veio o Weintraub. Esperemos agora que o Bolsonaro não nos brinde com mais uma das suas surpresas do seu governo, que é um verdadeiro poço sem fundo. Quando se acredita que não pode ter mais chorume, aparece. Então, que a queda do Weintraub seja também a queda dessa política de destruição da educação pública no Brasil. Obrigada. Eu queria fazer a pergunta, então, para o deputado Bibo Nunes. Agora, sobre esse mesmo aspecto, deputado, pegando um pouco o argumento usado pelo Boulos,
Como é que o senhor vê a indicação de Weintraub para o cargo, para a diretoria, uma diretoria no Banco Mundial? Ele que é um crítico do multilateralismo, ele que é um crítico do globalismo, ele se encaixa nesse perfil para trabalhar numa instituição multilateral como o Banco Mundial? E como é que o senhor viu a trajetória dele no Ministério da Educação, apontada até por integrantes do governo? O senhor conversa com eles, talvez tenha ouvido também, de que era uma gestão que deixou a desejar, principalmente do ponto de vista técnico. O senhor não acha que agora seria o momento de indicar alguém menos ideológico e mais técnico para esse ministério tão importante? Bem, inicialmente, o ministro Weintraub ser indicado para diretor executivo do Banco Mundial, eu vejo com muita naturalidade e vejo também como uma indicação técnica. Ele foi, durante muito tempo, diretor do Banco Votorantim. Então, ele não é um inexperiente. Ele conhece, ele entende do ramo banco. Só para deixar bem claro. Agora, o senhor Weintraub, ele foi completamente leal, ele, ideologicamente, ele é muito forte, ele se coloca de maneira extremista contra comunistas, contra socialistas, contra pessoas que são contra o Brasil. Só que o ministro Weintraub, ele é uma pessoa muito leal, mas ele não tem um traquejo político. Ele fala muito sincero. E o que ele falou naquela reunião lá era numa reunião privada com os ministros. Certamente ele não falaria isso. Mas eu acredito que a saída dele foi no momento certo. Não dá para dizer que se acerta sempre. Ele, de fato, é um excelente companheiro, mas causou atritos. Causou atritos, então vamos colocar no seu lugar, com certeza, mas deixo bem claro que o senhor Weintraub tem todo o meu respeito, ele é leal. Eu respeito quem é leal. Quem fica pulando de um lado para o outro, conforme o vento, não tem o meu respeito. Ele tem o meu respeito e tem condições de estar no Banco Mundial de sobra. Agora, o próximo ministro da Educação, eu estarei lutando para que seja um ministro técnico, que é o que nós sempre pregamos. Um ministro técnico, respeitado pela comunidade de docentes no Brasil, de discentes no Brasil também. Nós queremos colocar num dos ministérios mais importantes, que é o Ministério da Educação. A educação é base do desenvolvimento, pilar do desenvolvimento para qualquer país. E vamos lutar para que consigamos um excelente ministro da Educação, que seja técnico, que se empenhe ao máximo, porque o senhor Weintraub também estava se empenhando de coração, só que ao modo dele. Mas agora, como ele já não está mais, não adianta ficar criticando, ele não é mais um ministro, passou a hora, mas vamos então querer... Quem quer o bem para o Brasil? Eu quero o bem para o Brasil. Vamos trazer um excelente ministro, presidente Bolsonaro, estou fazendo aqui um apelo a todos os ministros, meus colegas, meus deputados, nós somos 25 deputados, estamos ao lado hoje do presidente Bolsonaro para formarmos o Aliança pelo Brasil. Nós queremos, sem dúvida alguma, o melhor para esse ministério que é tão importante. Tenha certeza disso. Vamos cuidar muito para colocarmos uma pessoa excelente. E tem brasileiro competente de sobra por aí. Vamos ao lado técnico por uma brilhante educação no Brasil, já que o governo Dilma deixou 1 ano e meio sem FIES. Os universitários ficaram 1 ano e meio sem ter financiamento. Isso é não dar importância alguma para a educação. Davam dinheiro para países com viés socialista economista via BNDES. O FIES está aí e é muito importante para o financiamento de estudantes universitários. Contem comigo para que tenhamos um excelente técnico no Ministério da Educação. Deputado Bibo Nunes, Guilherme Boulos continuam aqui com a gente. Agora, às 10h02 pelo horário de Brasília, começamos a segunda etapa desse nosso debate. Queria agradecer demais a presença do deputado Marcelo Calero e do senador Major Olímpio. Muito obrigada por participar aqui com a gente na Globo News. Uma boa noite para os senhores. Até uma próxima. Obrigado. Uma boa noite para todos e bom debate para quem fica. Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai receber também o ex-senador Cristóvão Buarque, do Cidadania, do Distrito Federal. Daqui a pouco ele estará com a gente. A gente continua nesse debate, então, com o deputado Bibo Nunes e com o Guilherme Boulos. Eu passo a palavra agora para a Júlia do Alibe. Natuza, perdão. Raquel, obrigada. Eu queria... Perdão, Júlia. Vamos continuar com a Natuza?
Bom, boa noite, Guilherme Boulos. Muito obrigada pela presença no debate. A gente ouvia o deputado Bibo Nunes dizendo que nesse governo acabou a mamata. Você citou o caso de Abraham Weintraub, atribuindo, classificando como mamata. Para voltar um pouco no tempo, houve o episódio conhecido como Laranjal, do PSL, que atingiu em cheio o ministro do Turismo. Mas eu queria pegar um ponto do deputado Bibo Nunes, quando ele diz o seguinte: nós somos na Câmara 25, nós somos no Congresso 25. Agora eu não me lembro exatamente se ele falou de Congresso ou de Câmara dos Deputados, uma vez dele falar ele pode me corrigir. Mas me ocorreu que o presidente Bolsonaro fez um movimento muito assertivo em direção ao Centrão. E isso aconteceu exatamente no mesmo período em que ele perdeu o Sérgio Moro. Sérgio Moro deixa o governo, era uma base de imagem importante no combate à corrupção. E o presidente Bolsonaro também perdeu com essa saída um pouco dessa imagem, que agora acaba sendo novamente abalada em razão da prisão do Queiroz. Tudo isso para dizer que o momento político agora é de uma aproximação do presidente Bolsonaro com um grupo político que ele sempre renegou. Mas esse grupo político, ele barra ou tem barrado qualquer iniciativa da oposição em relação ou à instalação de uma CPI para investigar casos diretos ou indiretos relativos ao presidente da República ou até mesmo um processo de impeachment. A oposição, grupo do qual o senhor faz parte, não consegue avançar sem o Centrão. Significa, então, que o presidente Bolsonaro hoje é mais forte do que antes do ponto de vista de blindagem parlamentar? Bom, Natuza, eu acho que você colocou uma questão muito importante e triste para o Brasil, né? Porque enquanto a gente vive a maior crise sanitária do século, que todas as atenções do governo deveriam estar no sentido de evitar mortes, de salvar vidas, de ter uma estratégia de saúde pública, uma estratégia epidemiológica, de identificar focos de contágio, de fazer testagem em massa, nós não temos nem ministro da Saúde há mais de um mês. As atenções do presidente da República, no meio dessa crise sanitária, social, econômica, estão focadas em salvar a própria pele, em evitar o impeachment e em livrar os filhos dele da cadeia. Nós temos uma presidência da República refém de objetivos privados. Essa é a situação hoje no Brasil. Em relação ao Centrão, os dados são alarmantes, né? O Bolsonaro utilizou, só no último mês, 6 bilhões e 500 milhões de reais em emendas parlamentares para comprar o apoio do Centrão. E aqui eu não estou contando nem o Fundo Nacional da Educação, que ele entregou também para o Centrão, que tem um orçamento de mais de 50 bilhões. Eu não estou contando nem o Ministério das Comunicações, que ele recriou também para entregar para o Centrão, ministério que já está conhecido como topa tudo por dinheiro. Eu estou falando só das emendas parlamentares que ele liberou para o Centrão nesse período. E olha que loucura, esses 6 bilhões e meio de reais é mais do que tudo que foi repassado para estados e municípios para o combate ao coronavírus. Tudo que o governo federal repassou, existia um orçamento de 11 bilhões de reais que deveria ser repassado pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, a estados e municípios para combater a Covid-19. E foram repassados pouco menos de 4 bilhões. Nós temos um governo mais preocupado com isso do que com o combate à pandemia, com salvar a vida dos brasileiros. Agora, veja, esse apoio do Centrão, ele não é um apoio definitivo, né? O Centrão é conhecido, inclusive, pelo seu fisiologismo histórico. Eles aderem a determinados governos quando convém e depois são os primeiros a pular do barco quando vem que o barco está afundando. Se os deputados do Centrão começarem a perceber, e eu acho que já começam a perceber, que o governo Bolsonaro é um barco afundando, é um Titanic afundando, né? Eles vão sair. Não ficam, nem pelas emendas parlamentares, nem pelos cargos que receberam, porque todos esses deputados também querem se reeleger daqui a 2 anos, e eles vão fazer esse cálculo, né? E cada vez mais estar no governo Bolsonaro com a sucessão de escândalos, né, é um mico, né? É um problema para o deputado ter que se explicar na sua base
eleitoral de como é que ele está num governo que está nessa situação trágica, né, que nós chegamos, gente, a 50 mil mortes por coronavírus no Brasil, o segundo país em número de mortes, mais de 1 milhão de casos confirmados, né, e o governo não tem Ministério da Saúde, não tem estratégia epidemiológica. É uma loucura. O presidente da República fala em gripezinha, despreza a vida das pessoas, fala em e daí, e está dedicado a salvar a sua pele comprando o Centrão. A gente já viu essa história do modo de funcionamento do sistema político brasileiro. O Bolsonaro não é o primeiro a fazer isso. Agora, o que me estranha muito, Natuza, é que justamente o presidente que se elegeu com um discurso de vamos mudar tudo que está aí, todo mundo se lembra disso na eleição, cada vez se aproxima mais daquela fatídica frase do ex-presidente Michel Temer de tem que manter isso aí, né? O Bolsonaro se tornou a parte do establishment que o sustenta. Eu vou já então passar para o deputado Bibo Nunes para comentar esse ponto particular da fala de Guilherme Boulos, deputado, sobre essa aproximação com o Centrão, de que o Centrão, uma vez o barco afundando, abandonaria também o presidente da República. Como é que o senhor explica essa aproximação, essa associação do presidente da República com um grupo político que sempre foi muito detonado pelo próprio PSL, muito detonado pela base bolsonarista? Que tipo de explicação, que tipo de sentido o senhor dá a uma aproximação dessa natureza tão estranha ao discurso do presidente durante a campanha? Bem, se o Boulos disse que os políticos do Centrão vão abandonar o barco quando estiver afundando, então é um sinal que o barco do presidente Bolsonaro está ótimo, porque eles acabam de entrar. Então, se acabaram de entrar, é porque entraram num barco que vai muito longe. Deixei bem claro. Acabaram de entrar, então o barco vai muito longe. Vai muito longe. Agora, quando fala em Centrão, eu não reconheço Centrão, para começar. O que existe é que um governo tem que ter apoio dos demais partidos. Isso é normal. O que fez o governo Bolsonaro? Quem quer nos apoiar, venha nos apoiar. Venha nos apoiar, mas sem tomar lá da cá. Quer nos apoiar, venham, são bem-vindos. São bem-vindos. Agora, com o seguinte detalhe. O senhor me detalhe. desculpe interrompê-lo, deputado? Pois não. Pode deputado, falar. O senhor me desculpe interrompê-lo? Existe toma lá da cá sim, deputado. Eu posso passar uma lista para o senhor só dos últimos cargos no Ministério da Agricultura, Secretaria de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, por exemplo, Secretaria de Saúde Bucal do Ministério da Saúde, nome do Centrão. Por exemplo, Secretaria do Ministério da Agricultura, uma área importante, uma direção importante, Centrão também. Não. Então, essa ideia, deputado, de que não há toma lá da cá no governo, ela não tem nenhum amparo na realidade. Me desculpe discordar do senhor, por favor. Perfeito. Perfeito. Pode me... a hora que quiser, eu dou a parte, não tem problema nenhum. Eu digo de novo, que não tem toma lá da cá. Toma lá da cá é o seguinte, eu te dou o ministério se tu me der isto. Isto é toma lá da cá. Eu te dou o FNDE se você me der isto. Não tem nada em troca. Você vai levar o FNDE, vai levar outro para fazer o seu trabalho a serviço do Brasil. Mas não queremos nada em troca. E se você não estiver cumprindo de acordo qualquer sinal de corrupção, você será ejetado imediatamente. Danusa, entendeu que não tem toma lá da cá? Entendeu a minha postura? Não existe toma lá da cá. Toma lá da cá tinha na esquerda. Como? Desculpa. Não é Natuza? Desculpa se errei teu nome. Desculpa. Não, desculpa se errei. Mas, então, entendeu que não tem toma lá da cá. É bom que o Brasil entenda que não tem toma lá da cá. E deixei bem claro aqui. O toma lá da cá que tinha era com os governos da esquerda. Onde te dou isso, onde eu ganho tanto, onde tem comissão, onde tem desvio de dinheiro, onde tem corrupção latente, saltando, com petrolão, com mensalão. Esse é o toma lá da cá. No governo Bolsonaro, é só o toma e trabalha pelo Brasil. E se não trabalhar de acordo,
você vai embora. Então, não tem tomar lá da cá. Agora, eu me surpreendo com os dados que o senhor Boulos coloca aí. Senhor Boulos, o senhor não é parlamentar, senão o senhor me conheceria. Eu combato muito a oposição com respeito no plenário. E eu chamo a oposição de mitômanos. São formados por mitômanos. E eu estou vendo que o senhor não foge à regra, que o senhor também é um mitômano. O mitômano, se o senhor não sabe, mitômano é aquele que mente compulsivamente e acredita na mentira. Mitômano. O que a oposição faz é o tempo inteiro mentir e acreditar na sua própria mentira. Quando se fala no Ministério das Comunicações, que o senhor foi bastante deselegante em ofender o Ministério, o ministro, mais elegância, senhor Boulos, por favor. Vamos manter um nível elevado. O Ministério das Comunicações, só para explicar, não foi gasto 1 centavo a mais. Nada. A Secretaria de Comunicação foi para o Ministério e o ministro, o Farias, o genro de Silvio Santos, ele opta pelo salário de deputado federal ou ministro. E nós precisamos o Ministério das Comunicações. E com esse ministério, nós teremos melhor relacionamento com a imprensa, melhor relacionamento de mídia. Nós queremos melhorar. Tinham 29 ministérios, senhor Boulos, na sua esquerda, essa esquerda contra tudo e a favor de nada. Tinham 29 ministérios. Bolsonaro tentava 15, não dava. Ficou com 22. Colocou apenas 1 a mais, e digo mais, não tem nada de centrão. Foi uma negociação de longo tempo com o ministro e o presidente Bolsonaro. Tanto é que o próprio Kassab, que é o presidente do PSD, ele foi comunicado depois. Ele soube depois. Então não tem nada de centrão, de cargo. É bom a verdade. Eu sei que a verdade dói, mas vamos manter a verdade. Eu sei que a esquerda é formada por mitômanos que mentem compulsivamente e acreditam na própria mentira. Só que eu falo a verdade. Júlia do Alibe, a palavra está com você. Raquel, eu ia perguntar para o Guilherme Boulos, mas como o deputado Bibo Nunes acabou de levantar aqui uma questão que eu queria esclarecer com ele, então Boulos, depois eu continuo, volto para o senhor, deixa eu ficar agora com o Bibo Nunes. Deputado, o senhor falou primeiro em 29 ministérios do governo de esquerda, eram 39, só para corrigi-lo no segundo mandato de Dilma Rousseff. O senhor fala que não tem tomar lá da cá, colocou os seus argumentos para a Natuza agora na pergunta da Natuza. Eu queria que o senhor então explicasse se o PTB de Roberto Jefferson, condenado no mensalão, mudou então, resolveu mudar, é um outro modus operandi agora. Se o PL de Valdemar da Costa Neto, condenado também no mensalão, mudou. É um outro PL agora que a gente vê com um outro objetivo. Porque esses partidos são partidos fisiológicos, que sempre atuaram e trabalharam de uma mesma maneira. Por que agora eles resolveram entrar no governo Bolsonaro, colaborar com o governo Bolsonaro, nesse momento de crise política, de dificuldades, inclusive na necessidade de se ter uma base aliada forte para blindar o presidente de investigações? Por que eles mudaram agora do modo que eles faziam política antes, para fazer uma política considerada agora de alto nível, de acordo com o senhor, no governo Bolsonaro? Bem, inicialmente eu quero te agradecer. Muito obrigado. Eu vacilei, falei 29, são 39. O que aumenta ainda mais a discrepância. Eram 39 ministérios. Hoje tem 23. Muito obrigado pela colaboração, te agradeço muito. Agora, com relação ao senhor Roberto Jefferson, eu, de minha parte, ele é um cidadão, pai de família, mas eu não aceito o senhor Roberto Jefferson. A minha colocação é essa. Eu não aceito pelo passado dele. Eu tenho bastante coerência. Eu não aceito, quem aceitar, aceite, eu não aceito. E o outro também do PL, quem está falando é o deputado federal Bibo Nunes, em meu nome. Também não aceito ele. Esses dois, para mim, com todo respeito, estão assistindo, desculpa a família, mas eu tenho uma política nova, eu venho aqui com muita seriedade. Eu não tenho rabo preso, eu sou pitoco. Então, eu não aceito o senhor Roberto Jefferson vir embarcar na minha canoa. Não aceito também o senhor presidente do PL.
Nada contra vocês, mas a minha política é uma política muito séria e eu não aceito, e digo isso para ministros, para deputados do partido, quem quiser. Eu não aceito. Essa é a minha posição. Tá certo, deputado. Obrigada. Obrigada pela resposta do senhor. Agora eu passo, então, para o Guilherme Boulos. Queria continuar, então, nesse assunto. O senhor, como um partido pequeno, representante da esquerda, o partido mais hegemônico, digamos assim, talvez na esquerda brasileira, é o PT, que tentou governar, que governou, na verdade, fazendo esse presidencialismo de coalizão e trazendo o centrão. E aí a gente viu uma série de escândalos que vieram no decorrer disso. O senhor acha que é possível conseguir aprovar projetos que são importantes para o governo sem o apoio do centrão? Como fazer essa negociação? Vamos lá, Júlia. Eu vou responder a tua questão, mas eu não posso deixar de comentar o que disse o deputado Bibo Nunes. Né? O deputado chamou a esquerda de mitômana. O mesmo deputado que disse na mesma frase que o centrão não existe, que o toma lá da cá não existe, só faltou ele falar que o Queiroz não existe, que o Laranjal não existe, que a milícia do Rio de Janeiro não existe. Ele está numa fase de negação da realidade, ao que parece. Eu acho muito curioso alguém de um partido que é o foco das investigações do inquérito das fake news ache que tem autoridade moral para chamar quem quer que seja de mitômano. Toda a máfia, o gabinete do ódio e a máfia da fake news que se mostrou enraizada no próprio Palácio do Planalto, com dinheiro público, com dinheiro de uma série de empresariado escroque, velho da Havan, o outro lá das academias. Quer dizer, essa turma financiou um esquema ilegal, aliás, que o TSE nesse momento está julgando, um esquema na própria campanha eleitoral de fake news, numa ação que nós entramos, também a candidatura da Marina Silva, a minha candidatura e a da Marina Silva em 2018, que pode levar à cassação da chapa do Bolsonaro. E passada a eleição, eles não descansaram, continuaram com o gabinete do ódio e a milícia digital ativa, inventando mentira para todo lado no Brasil. As redes sociais, o próprio Facebook, o Twitter, o Instagram, já advertiram o presidente da República, olha que vergonha, por espalhar fake news nessas redes. E o deputado desse partido, justamente dos alvos do inquérito da fake news, acha que pode vir aqui na televisão e chamar alguém de mentiroso. Não tem cabimento. Agora, em relação à questão do centrão, eu acredito sim, Júlia, que é possível governar de outra forma. Só que precisa fazer uma reforma política no Brasil. Esse sistema político, de fato, está apodrecido. Nesse sistema político é o toma lá da cá, e os governos que passaram, e este governo que se elegeu dizendo que ia acabar com isso, manteve a estrutura intacta. Nós precisamos de uma reforma política para acabar, a começar pela forma de financiamento de campanha que depende muito dos interesses econômicos. Então vai lá um grande grupo econômico, antes era por CNPJ, agora proibiu é por CPF. Vai lá, paga campanhas eleitorais de deputados, de próprio presidente da República, de governador, e depois recebe benefícios a partir disso. Aí você tem figuras desses mesmos setores econômicos ocupando postos-chave dentro do governo. Banqueiro no Ministério da Fazenda. Isso já virou rotina no Brasil. O Paulo Guedes é mais um exemplar disso. Alguém acha que um banqueiro que está no Ministério da Fazenda vai defender o interesse da economia popular, do pequeno comerciante, do microempresário, do trabalhador brasileiro, ou vai defender o interesse dos bancos? É óbvio, nós temos uma estrutura que está viciada. E a forma de governabilidade que se construiu no Brasil também está viciada. Qual é o caminho que o Bolsonaro tentou utilizar para lidar com isso? De um lado, agora a compra do centrão, mas de outro lado, o autoritarismo. Querer negar as instituições, eu vou governar sozinho, AI-5, fecha Supremo, fecha Congresso. Do nosso lado, a gente enxerga... Sim. Desculpa te interromper, só queria apresentar aqui o ex-senador Cristóvão Buarque, do Cidadania do Distrito Federal, que chegou aqui e passa a fazer parte desse debate junto com a gente.
A gente houve um problema de tecnologia. O Cristóvão Buarque ia participar com a gente desde o começo, 10 horas, agora 10h23 pelo horário de Brasília. Atrasou 23 minutos, mas está aqui agora, devidamente apresentado. Quero dar as boas-vindas. Muito boa noite ao senhor. Boa noite para cada um e cada um de vocês. Muito obrigada por participar aqui. Tudo bem. Por ter atrapalhado sua fala, que estava indo tão bem. Tá certo, tudo bem. Eu passo a palavra, então, para a Natuza Neri para a gente continuar com esse debate. Natuza. Senador, muito bem-vindo. Obrigada por participar desse debate. Queria pegar uma área que é a área do seu coração, da sua vida pública, Ministério da Educação, e queria que o senhor trouxesse aqui uma avaliação ao mesmo tempo sobre essa saída estranhíssima do ministro Weintraub e o que o senhor está esperando para o Ministério da Educação agora nessa fase de sucessão, num momento desafiador como é esse da pandemia. Me permita colocar um dedinho no assunto anterior, tudo bem? Eu creio que o mais grave não é estar com quem aliado, mas como e para quê. O grave não é ser o Centrão. O grave é se o Centrão vem, como tudo indica, que já se fez no passado, de mensalão e para a reeleição ainda do Fernando Henrique Cardoso. Como? E o outro, para quê? Se for fazer um acordo com qualquer grupo, sem pagar, e ao mesmo tempo para fazer a reforma que a gente precisa na educação, criar uma carreira nacional do professor, recuperar todas as escolas e equipá-las, tudo bem. Então a gente precisa perguntar como e para quê, mais do que com quem. Embora, sabendo com quem é, a gente já fique suspeitando. Agora, a sua pergunta, o que é que eu espero? O verbo esperar tem dois significados. Esperar de estar na espera e esperar de ter esperança. Esperança eu não tenho nenhuma. Lamento dizer, mas não vejo esperança na filosofia, no que até aqui foi dito com dois ministros, não tenho esperança de que vai haver mudanças. Agora, o que é que eu espero, no sentido de desejar? Duas coisas. Uma, que enfrente o pós-epidemia. Essas crianças virão traumatizadas, os professores, muitos já encontraram outros empregos, muitas escolas privadas vão fechar, escolas públicas desmotivadas. Então, como enfrentar isso? Com muita psicologia para as crianças, os professores, e com recursos. E o outro é como começar a fazer algumas mudanças que a gente precisa para os próximos anos. Então, eu espero, no sentido de esperar, que isso seja feito. No sentido de esperança, eu confesso que eu não tenho nesse governo para fazer as mudanças que a educação necessita. Obrigada, senador. Eu já passo, então, uma pergunta para continuar no assunto centrão, para o deputado Bibo Nunes. Deputado, o senhor já disse aqui que considera o que está acontecendo que não seja tomar lá da cá, mas eu queria saber que tipo de solução para o Brasil o senhor espera do centrão. Qual é a sua expectativa, já que o senhor agora está ao lado do centrão, são parceiros do governo, o senhor apoia o governo, o que o senhor acha que o centrão pode contribuir para a gestão do governo Jair Bolsonaro nesse momento? Bem, Natuza, inicialmente eu quero responder ao Boulos e dizer o seguinte, que eu não só chamei de mitômanos, como depois do que ele falou, eu falo com mais convicção ainda que a esquerda é mitômana, porque o senhor Boulos aqui está falando em verdades em cima de inverdades. Gabinete de ódio? Aonde? Comprovado aonde? Eu, por exemplo, senhor Boulos, o senhor está falando com um deputado que não tem nenhuma denúncia de fake news. Eu sou um deputado extremamente ético e respeito. Chamar de velho da van? O senhor tem que ter mais nível. O senhor queria ser presidente da República? É isso? Acho que não, né? Mais ou menos assim? Vamos manter o nível. Agora eu lamento muito que o STF tenha quebrado o sigilo de 10 deputados, colegas meus, e um senador. Quebrar o sigilo bancário arbitrariamente. Deputados que eu conheço,
Nós somos deputados, os 25 deputados do bem, deputado General Girão, deputada Alê, Aline, Bia, ninguém faz mal para ninguém e nem tem dinheiro para estar bancando. Ora, olhar a conta bancária desses deputados como se estivessem bancando, financiando grupos contra o STF, que maldade contra esses deputados. Nós não vamos permitir que isso aconteça. E, se for o caso, vamos até tribunais internacionais. Não vamos deixar assim. E quanto à pergunta da salvação ser o centrão, se a salvação do Brasil seria o centrão, mais ou menos isso, eu digo que a salvação não será o centrão. A salvação será o governo Bolsonaro, que foi eleito por mais de quase 58 milhões de votos. A salvação do Brasil é o governo Bolsonaro, que será reeleito, com certeza. Agora, eu acho interessante também falar tanto em centrão. Eu digo, de minha parte, jamais alguém me disse, nós estamos com o centrão, esse deputado é do centrão. Nunca um deputado se apresentou para mim dizendo que é do centrão. Eu não conheço centrão. Eu falo com partidos do PSD, do PP, PTB, todos os partidos, mas centrão para mim não interessa. Eu quero partidos aliados que queiram lutar pelo Brasil. Partidos formados por políticos que têm sangue verde e amarelo na veia, que queiram mudar esse país. Esses políticos que eu respeito. E não tem toma lá da cá. É só toma. Pega o cargo e trabalha com amor pelo seu país. Trabalha com amor pelo país e não tem nada de mensalão, de petrolão, não tem comissão, não tem coima, nada disso. Isso é tomar lá da cá. Nós estamos distribuindo cargos para aliados. Eu, por exemplo, olha só, eu sou o deputado federal do governo mais votado no Rio Grande do Sul. Eu não tenho nem um cargo federal, nenhum cargo. Meus colegas, os 25 que estão com o Bolsonaro, e os outros do PSL também, não têm nenhum cargo federal. Nós somos a nova política. Nós não queremos cargos, tetas, bocas. Nós não trabalhamos por dinheiro. O nosso exército é formado por guerreiros que lutam pela causa, enquanto essa oposição contra tudo é a favor de nada, é formada por um exército de mercenários que lutam por dinheiro, que lutam por tetas e bocas. Deputado, eu vou pedir, deputado, que a gente tente ser breve, Guilherme Boulos também, senador Cristóvão. Eu sei que faz parte da verve do político mirar no seu antagonista. Mas eu considero que sair bem de um debate como esse é sair com solução. A gente está numa fase da pandemia com 50 mil mortos. 50 mil mortos. Qualquer político que esteja hoje no Congresso Nacional, em governos, governo federal, governos estaduais, prefeitos, deviam se envergonhar de termos 50 mil mortos e fazermos tão pouco nessa pandemia. Então, para além da vontade de destruir o oponente, eu queria que a gente saísse hoje desse debate com alguma solução. Por isso, senador Cristóvão, vou passar a palavra para o senhor lhe perguntando se o senhor hoje se transformasse em presidente da República, uma solução para a educação rapidamente se puder, uma solução para o enfrentamento da Covid e uma solução para o enfrentamento da economia. Como é que a gente sairia dessa se o senhor tivesse poder de decisão, um poder presidencial? De trás para frente, no que se refere à economia, nós temos que pensar o pós-pandemia na economia. Eu creio que não vamos ter crescimento pelos próximos alguns anos. Então, o grande desafio de um presidente seria como melhorar mesmo sem crescer. É possível reduzir a corrupção, reduzir a violência, é preciso até mesmo melhorar a educação em algum momento, saúde, sem o crescimento econômico. Segundo, como tem um grande programa nacional de emprego para que os empregados pobres resolvam os problemas que eles têm. Por exemplo, uma frente grande para saneamento, para água potável, para construção e reconstrução de escolas. Eu estou vendo o crescimento do apoio à renda mínima.
Eu confesso que, é claro que é uma generosidade que ninguém pode ficar contra, mas o que o Brasil precisa é um programa de rendas vinculadas. A pessoa ganhar para produzir alguma coisa que ela precisa. Como foi a Bolsa Escola na sua concepção? Então, a economia dos próximos será como melhorar sem crescer, mesmo sem crescer. Um grande programa nacional de emprego para que as pessoas produzam o que elas precisam. No que se refere à educação, o presidente deveria fazer o que eu penso há um tempo, ao mesmo tempo que administrar como as coisas podem melhorar um pouco, é uma estratégia de 20, 30 anos conversando com as autoridades. Aí eu gostaria de conversar com o Centrão, para ter uma estratégia que, aos poucos, a gente substitua o pobre, frágil sistema municipal de educação por um sólido sistema nacional de educação, com uma carreira nacional dos professores, com novas edificações, tudo em horário integral. Não dá para fazer isso rapidamente. Não é uma questão de lei áurea. Precisa de 20, 30 anos. E eu sugiro que seja por cidade, por blocos de cidade. Então, para a educação seria isso. Quanto ao Covid, é o que se deveria ter feito desde o primeiro momento. Distanciamento, lockdown em diversos lugares e equipar os hospitais para aqueles que a gente não conseguir impedir que sejam contaminados. É o que os outros países fizeram, que lamentavelmente no Brasil está sendo uma balbúrdia completa, porque os governos estaduais tentam e o governo federal insufla para que não se faça. Obrigada, senador. Júlia do Alíbia, contigo. Obrigada, Raquel. Eu faço a pergunta, então, para o Guilherme Boulos agora. Eu vou pegar um pouco carona na Natuza, que falava sobre um debate propositivo. E eu gostaria de perguntar para o Guilherme Boulos como que o PSOL, um partido pequeno à esquerda, poderia também colaborar, mesmo estando na oposição, com esse momento que o Brasil, nesse momento que o Brasil passa por essa pandemia. O que poderia ser feito em termos de convergência de esforços? Vamos lá, Júlia. Acho essa uma questão muito importante. Como a Natuza apontou, nós estamos numa situação dramática, na maior crise sanitária da nossa história recente, desde a gripe espanhola, nos anos 1920, e numa crise social e econômica também profunda. O PSOL, inclusive, tem feito propostas, apresentou propostas para se lidar com a crise, entrou com ações no Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal. Eu vou citar, sobretudo, em dois âmbitos, na questão da saúde pública e na questão econômica e social. Na questão da saúde pública, eu acho que nós precisamos primeiro colocar a necessidade de uma estratégia. Não tem rumo o que o governo federal tem feito. Veja bem, a China, que é o país mais populoso do mundo, onde começou o coronavírus, teve menos mortos do que São Paulo. Teve menos mortos do que o Rio de Janeiro. Qual foi a estratégia adotada lá? Primeiro, um forte monitoramento epidemiológico. Então você foi e descobriu, através do monitoramento, onde estavam os principais focos de contágio. Nesses focos de contágio, você fez testagem em massa da população. Usou os testes e viu quem estava contaminado. E aí você fez um isolamento radical desses contaminados. E aí você, dessa maneira, conseguiu colocar barreiras a um contágio mais amplo e de massa. Junto com, óbvio, seguir as recomendações da OMS em relação a isolamento, a distanciamento e também um investimento pesado na saúde pública, com respiradores, com reconversão industrial. Então você pega a indústria automobilística e bota ela nesse período para produzir respiradores. Você pega a indústria têxtil e bota ela nesse período para produzir equipamentos de proteção individual. Esse é um caminho. Aqui no Brasil, isso teria que passar, né? Ainda nós estamos no pico, com mais de 1.000 pessoas morrendo todos os dias. Algumas cidades do país estão com o SUS saturado. Teria que ter, e o pessoal entrou com uma ação dessa natureza no Supremo Tribunal Federal, junto com juristas importantes, como Valfrido Vardi, Pedro Serrano, Rafael Valim, pedindo para que o SUS requisite leitos privados que estão vazios. Num momento como esse, de crise de saúde tão grave, o lucro
das empresas privadas de saúde não pode estar acima da vida das pessoas. Isso, lamentavelmente, não foi feito no Brasil por falta de estratégia. Nós tomaríamos essas medidas imediatamente e estamos defendendo ela, tanto no parlamento como também em via judicial. Em relação ao tema econômico, o senador Cristóvão colocou algumas questões. Veja, para que possa ter o isolamento, para que o isolamento funcione, a quarentena funcione, é preciso dar condições para que as pessoas fiquem em casa. Não basta dizer fique em casa. Isso funciona para quem tem mais renda, para quem tem poupança, né? Agora, para quem é trabalhador informal, para quem está na precariedade, essa pessoa precisa de apoio social, né? Vejam que países, inclusive mais pobres do que o Brasil, e numa situação de crise financeira maior que o Brasil, como a Argentina está fazendo, né? Além de um auxílio emergencial, e aqui vale dizer, esse auxílio emergencial que nós temos no Brasil foi conquistado pela oposição. O Bolsonaro queria R$200. Além de um auxílio emergencial, você tem que ter um projeto de proteção do emprego, com o governo arcando com parte da folha de pagamento dos setores mais atingidos e colocando como condição não ter demissões. A Argentina fez isso, agora vários países do mundo fizeram. Você tinha que ter apoio por indenização ou capital de giro a juro zero para pequenos comerciantes, microempresários, para você não ter uma quebradeira em série que vai gerar mais desemprego na economia brasileira. O governo não fez absolutamente nada disso, né? Só atendeu grandes empresários com o programa liberado pelo Banco Central. Você teria que, para atender os mais pobres, você também pega o sem-teto. Fico só nesse caso para poder encerrar. Júlia, como é que você vai dizer fique em casa para as pessoas que não têm casa? Nós temos milhares de moradores de rua no Brasil. Eu sou daqui de São Paulo, nós entramos, só para concluir, Júlia, desculpe, nós entramos com uma representação do Ministério Público para acolher a população de rua na rede hoteleira, como Nova York fez, Paris fez, Londres fez, né? E não há nenhuma medida nem do governo federal, nem de governos estaduais e municipais, via de regra, nesse sentido. Tá certo, Boulos, obrigada. Eu passo, então, com esse seu gancho para o deputado Bibo Nunes, desculpe, deputado, justamente para a gente discutir essa questão do auxílio emergencial, porque Boulos falava da importância de se dar essa colaboração econômica e há discussão agora justamente sobre a prorrogação do auxílio emergencial no Congresso. A equipe econômica diz que não tem como fazer essa prorrogação para além dos R$300 em 2 meses, que seriam R$600 nesse período. Há setores da oposição, a oposição como um todo, na verdade, o próprio presidente da Câmara advoga o valor de R$600. Qual a posição do senhor e como é que o senhor vê o governo se articulando nessa matéria? Perfeito. O erro de nome compensou agora, hein, Natuza? Ficamos 0-0. Perfeito. Eu digo o seguinte, que às vezes eu posso passar do tempo, Natuza, mas é 2 contra 1. Tá 2-1 aí. Então, se eu passar um pouquinho mais do tempo, acho que dá para entender, né? E também, com relação ao dizer que Bolsonaro queria R$200, aí a Câmara queria R$500 e o governo passou para R$600, numa ajuda emergencial nos 3 primeiros meses de R$1.800. R$1.800. Aí o governo Bolsonaro já decidiu mais 2 meses de 300. Aí eu fiz a seguinte proposta na Câmara Federal, no plenário. Eu propus para que cada deputado doasse metade do seu salário durante esses 2 meses para ajudar a angariar fundos para conseguir pagar R$600. Porque nós, deputados, senadores e ministros do STF, temos que colaborar. Quem é empresário nesse país, quem é empreendedor, quem é profissional liberal, esse está sofrendo. Quem tem o salário garantido está na moleza, esse está na boa. Mas é momento de solidariedade, é momento de altruísmo. Temos que apoiar. Então, eu fiz a minha parte. Infelizmente, até o momento, não tivemos, mas vamos conseguir. E é bom dizer também, a bem da verdade, que a Câmara Federal doou 150 milhões. 150 milhões para a saúde combater o coronavírus. Isso é interessante. Estou dando a minha colaboração e acredito que devamos colaborar. Temos que sofrer junto.
É momento. Eu vejo as pessoas sofrendo. Eu sou empreendedor, eu sou empresário também. Eu pago meus impostos. Os dois oponentes meus, não sei se algum dia pagaram imposto. Não sei se algum dia vocês empregaram alguém como eu. Não sei se vocês têm noção do que é o custo trabalhista no Brasil, senhor Boulos. O senhor já empregou alguém? O senhor já tirou empréstimo bancário para vir falar em economia aqui? O senhor falando em economia? O senhor que é um fã da Venezuela? O senhor que é um fã de Maduro? O senhor, presidente, seria um caos desse país. Estaríamos aqui brigando para ver quem come o cachorro do vizinho. Então não falem em economia se vocês não têm noção e se jamais empregaram alguém. Porque quem leva um país adiante são os empresários, são os empreendedores, são esses que estão lutando dia a dia, o pipoqueiro lutando pelo seu salário, enquanto vocês, vergonhosamente, os outros governos se locupletando, roubando descaradamente com petrolão, com mensalão. Estamos aqui para acabar com essa imagem e queremos um Brasil sério, onde acabou a época de meus direitos. Quero meus direitos. Vocês só querem direitos. É hora de deveres. Deveres com a sua cidade, deveres com o seu estado, deveres com o seu país. Assim faremos um grande país e não com bocas e tetas. Bom, eu passo então a pergunta para o senador Cristóvão Buarque. Queria exatamente falar sobre isso. Acabou o momento, então, de direitos, é momento de deveres. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa declaração do deputado Bibo Nunes e também falasse sobre essa dicotomia de saúde versus economia que se arrasta já há um tempo no Brasil, já que a gente está discutindo auxílio emergencial, a entrada do Estado para o Estado compensar esse impacto que se tem na economia por causa do isolamento social? Primeiro, eu quero protestar com a maneira como o deputado falou. Vocês se locupletam. Isso não cai para mim. E eu garanto como não cai para o Boulos também. É preciso dar nomes a quem é que se locupleta. Então, eu protesto com isso. E aproveito para fazer duas considerações sobre a fala dele anterior. Ele diz com tanto orgulho que não tem ninguém nomeado por ele, que eu acho que as pessoas que foram nomeadas não estão fazendo coisa boa. Senão ele teve orgulho de citar uma lista de pessoas nomeadas por ele. E a outra é que eu acredito que tem gente no Centrão que queira colaborar com o Brasil. O que eu acho estranho é que os cargos que a gente ouve são aqueles onde tem dinheiro, que é o FNDE e o Banco do Nordeste. Então isso para protestar com a tal da locupletação de vocês. Eu protesto. Quanto à pergunta, Júlia, eu quero dizer que nós precisamos, e talvez tenha faltado isso quando me perguntou o que faria como presidente, a primeira coisa para enfrentar o Covid, eu nomearia um ministro, e não seria militar, muito provavelmente. De repente pode ter alguém, mas eu não vejo. Então, essa é a primeira coisa. Esse ministro tinha que estar todo o tempo coordenando o processo junto aos governadores. Não podia estar escondido, ausente, fugindo. Total transparência nos números e ouvir os especialistas. Criar um conselho de epidemiologistas, ouvi-los todos os dias. O presidente tem que se envolver nisso também. E a outra coisa, é óbvio, o Boulos já falou mais ou menos, eu falei mais ou menos, que a ideia que é recomendada em todos os lugares e que deu certo em todos os lugares, o exemplo da China é um, que é o isolamento, que é o hospital de campanha, onde for preciso, e tem uma estratégia lenta de voltar ao chamado normal. Quanto à economia, mais uma vez, e sobre direitos, eu sou favorável a reformas trabalhistas. O Brasil não pode fechar os olhos à curva que a história mundial está dando com inteligência artificial, robótica, redução no número de filhos por família, longevidade maior. Precisa de reforma da Previdência, de reforma trabalhista. Tem que conversar com os trabalhadores. Tem que trazer os sindicatos para não defenderem só a categoria e pensarem o país inteiro. E o país inteiro tem que ser responsável.
Para mim, a maior crítica que eu faço a muitos dos meus companheiros de esquerda, que eu me considero ainda, embora muitos digam que eu sou neoliberal, é porque eu sou de uma esquerda responsável. Todo mundo critica a turma do Bolsonaro porque é terraplanista. Mas quem não respeita a aritmética é terraplanista também. E tem gente que não respeita a aritmética financeira. É possível gastar mais do que se arrecada? Por pouco tempo e sabendo o que fazer depois. Pois, nesse momento, é preciso gastar mais do que se arrecada, sem dúvida. E a lei do teto está permitindo. Não é a lei do teto que impede gastar mais em educação ou saúde. Só que deixa. Para botar mais em saúde, tem que diminuir o salário dos parlamentares, dos juízes, tirar dinheiro de subsídio fiscal e colocar em educação e saúde. Essa é a regra. Mas nós temos que fazer reformas que forem necessárias. Concordo que o papel dos empresários numa sociedade capitalista, e nós vivemos nela e vai viver por muito tempo ainda, até porque não tem uma alternativa, não tem nada claro hoje, vai exigir respeito aos empresários. Então, manter o emprego, sou favorável, mas tem que dizer como é que a gente vai ajudá-los a pagar o salário, porque eles não podem fabricar dinheiro. E se o governo fabrica dinheiro, quem vai pagar depois é o povo. Inflação é uma corrupção e rouba, sobretudo, aos pobres. Rouba todo mundo, corrupção. Não vai para o bolso de um político corrupto, vai para o bolso, para o Tesouro Nacional. O governo emite uma nota de 100, só vale 90. Isso é corrupção. E o povo paga com a inflação. E no Brasil, sempre quem fez inflação foi a direita. E se não completou. De repente, eu vejo muita gente da esquerda defendendo liberalismo fiscal. Não, eu não defendo. Eu sou conservador em matéria fiscal, porque é o povo que paga aos erros dos irresponsáveis. Então, nós temos que pensar como fazer a reforma e como depois pagar a dívida que virá e que hoje é necessária. Obrigada, senador. Natuza. Vou dirigir minha pergunta para o Guilherme Boulos, porque o senador Cristóvão Buarque traz uma discussão interessante. Ele diz, olha, tem muita gente que não me considera mais de esquerda, eu continuo me considerando de esquerda, mas na economia eu sou conservador. Na área fiscal, melhor dizendo, para ser precisa, eu sou conservador. E aí, Boulos, isso me desperta uma discussão sobre uma divisão no campo da esquerda, justamente entre aquelas pessoas que pensam que o Estado precisa ser mais robusto para cuidar daqueles que mais precisam, mas que essa ideia esbarra justamente numa barreira fiscal. E acabou dividindo a esquerda numa espécie de duas partes. Aquele grupo raiz, que acha que o Estado pode gastar e que os limites são os limites da própria sociedade, e uma esquerda que é uma esquerda liberal nos costumes, mas mais conservadora do ponto de vista fiscal. E eu queria te ouvir, porque há duas reformas que o campo liberal, inclusive capturando parte desse grupo, que era até pouco tempo atrás esquerda, fala em duas reformas que o Brasil ainda precisaria enfrentar. Já passamos pela trabalhista no Temer, já passamos pela reforma da Previdência governo Bolsonaro, ano passado, uma reforma administrativa para reduzir o peso do funcionalismo público, sobretudo nas categorias que recebem mais, e uma reforma tributária também. Existe, na sua opinião, alguma forma dessas esquerdas se juntarem a favor de uma reforma, ou da reforma tributária e de uma reforma administrativa, ou esse debate está interditado? Você, por exemplo, como um representante que foi candidato da esquerda, acha que agora é preciso cuidar de outras coisas e não pensar em reforma? Bom, vamos lá, Natuza. Antes de chegar nessa tua questão e dialogar com o senador Cristóvão, eu não posso deixar, com a deselegância com que o deputado Bibo Nunes se referiu, que isso fique aqui pairando no ar, né? Ele fez até acusações de ordem pessoal e tal, como é o procedimento dessa turma bolsonarista. Quero dizer, de fato, eu não emprego ninguém, nunca empreguei ninguém, porque eu sou professor, eu trabalho como professor desde os 22 anos de idade, tenho muito orgulho da minha profissão, que está sendo profundamente desvalorizada por esse governo.
E se o deputado tem tanta preocupação em relação aos deveres, eu acho que o mínimo de coerência que ele deveria ter era abrir mão do auxílio moradia que ele recebe. Só esse ano recebeu R$13 mil, além do salário de R$33 mil que recebe como parlamentar com dinheiro público. A coerência é importante na vida pública, deputado. Agora, dialogando com o senador Cristóvão, quero dizer que nesse ponto nós estamos no 2-1 ao contrário, porque eu tenho muita diferença com a posição que ele expressou aqui. Veja, senador Cristóvão, Natuza, que também levantou o questionamento. Esse é um momento que o mundo todo está discutindo ampliação da base fiscal, inclusive para enfrentar o coronavírus e a crise econômica que será devastadora após o coronavírus. Vários países do mundo estão ampliando a base monetária, inclusive. O que quer dizer isso? Emitir moeda, sim. Vários países do mundo estão emitindo moeda. O Banco Central Europeu está emitindo moeda também. Emissão de moeda é simplesmente o Banco Central comprar títulos da dívida pública do Tesouro e usar esse dinheiro nesse momento. Isso não tem impacto inflacionário quando a economia está na lona. Emissão de moeda só tem impacto inflacionário quando a economia está superaquecida. Não precisa ser economista para saber disso, né? Com a demanda totalmente deprimida, porque as pessoas não têm dinheiro, porque as pessoas estão desempregadas, porque o coronavírus também deprimiu a economia, aumentou o desemprego, né? Você não vai ter impacto inflacionário com emissão de moeda. É isso que está sendo feito no mundo todo, é isso que deveria estar se fazendo no Brasil, se a gente não tivesse uma turma que leva o neoliberalismo quase à fantasia no governo federal. Até o editorial do Financial Times, o jornal de Wall Street, está questionando diretamente a política neoliberal. Num momento em que a gente tem 50 mil mortos no país, no momento que a gente corre o risco de passar de 12, 13 milhões de desempregados para 25 milhões de desempregados por conta da crise, discutir reforma administrativa, discutir retirar mais direitos trabalhistas, é uma coisa escandalosa. Isso é que seja colocado por representantes do governo ou até por pessoas que estão na oposição ao governo. Eu quero ver as pessoas chegarem e dizerem que tem que ter menos servidor público na saúde. Chegarem num posto de saúde de periferia e dizerem isso. Quero ver chegarem numa creche que as pessoas não conseguem vaga e dizer que tem que ter menos servidor público lá. Que é isso, gente? Fazer esse debate nesse momento. E vamos lembrar aqui essas reformas que foram feitas em nome da austeridade fiscal, do equilíbrio. A porção dívida-PIB só aumentou desde que essa política alucinada está sendo aplicada há 5 anos continuamente no Brasil, né? Disseram que ia acabar com a dívida pública. Não acaba com a dívida pública. Não acaba porque você, ao cortar os gastos públicos, você desaquece a economia, gera mais desemprego, reduz a arrecadação, né? Reduz o crescimento econômico e, com isso, a dívida aumenta em relação ao PIB, né? Isso não é uma questão, essa sim é uma questão de matemática que precisaria ser bem avaliada por todos. A reforma trabalhista, só para concluir, Natuza, foi feita em 2017, prometendo gerar 4 milhões de empregos. Eu quero saber onde estão esses empregos. A reforma da Previdência foi feita no ano passado, prometendo acabar com privilégios. E nós vimos o privilégio escandaloso que foi mantido, por exemplo, para os altos estratos militares no Brasil. Boulos. Então, espera lá, esse discurso já passou da hora de ser desmontado. Boulos, você citou matemática e eu queria falar um pouquinho de matemática com o deputado Bibo Nunes. Deputado, o senhor em algum momento da sua resposta, salvo engano para a Júlia, chegou a falar dos gastos que o governo teve para o enfrentamento da Covid-19. E aí eu pergunto se o senhor está satisfeito com o ritmo de execução orçamentária para combater a Covid-19 pelo governo federal. Perfeito. Natuza, de fato eu preciso responder, né? São 2 contra 1, poderiam ser 10 contra 1, não tem problema, só que eu tenho que ter um tempinho. Eu digo ao nobre senador Cristóvão Buarque que eu me referi à esquerda, eu não falei vocês, eu falei a esquerda brasileira roubou esse Brasil como jamais um país foi roubado na história da humanidade. A esquerda, eu não falei vocês,
Se o senhor entendeu isso, eu lhe peço desculpas. O senhor é uma pessoa que tem toda a minha consideração, o meu respeito. O senhor é um dos políticos que tem extremo bom senso. O único defeito que eu via no senhor que gostava um pouco de socialismo. Tanto é que o senhor era do partido que era socialista. E agora o senhor saiu do socialismo, o senhor tem todo o meu respeito. Eu lhe peço desculpas se o senhor entendeu. Mas eu não falei vocês, tá bom, Boulos? Também não falei para você, porque eu jamais estaria acusando isso. Agora, quando o Boulos se irrita por eu perguntar se ele deu emprego para alguém, isso não é motivo de ofensa. Isso ofende quem não sabe o que é trabalho, o que é ser empresário. Isso não é ofensa, Boulos, perguntar se empregou alguém. Se empregou é motivo de orgulho. E também me diz que eu não posso ser demagogo se eu não abrir mão de auxílio moradia. Eu digo o seguinte, eu sou um deputado que faço tudo que está dentro da lei. Não faço nada. Vá olhar minha vida como seus colegas do PSOL, seus Ivan Valente da vida, aí me olham diariamente. Eu não tenho furo, sou extremamente correto, eu cumpro a lei. Se a lei é assim, eu cumpro. E lhe digo, eu sou no meu estado, eu não faço economia, eu gasto o que eu acho que é lógico. Eu sou o 3º melhor deputado segundo o ranking dos políticos e sou o 10º melhor do Brasil entre deputados e senadores. Então me comprar por bobo me larga na primeira esquina. Então vamos manter um nível no debate, porque eu sou um deputado que eu estou olhando do Brasil. Eu disse aqui, eu não quero saber de Roberto Jefferson, eu estou lutando pelo Brasil. Eu entendo que o senhor Boulos, ele goste do socialismo, ele admira o Maduro ou não admira? Claro que admira Maduro. Então ele não tem noção de economia. Então ele fica surpreso. Eu acho que o senhor deveria dar aula lá em Caracas, na Venezuela. Aliás, a Venezuela tem um belo metrô financiado pelo governo da Dilma de 1 bilhão e 200 milhões de dólares pelo BNDES, já decretaram moratória e vão pagar nada. O nosso dinheiro foi para lá. Enquanto eu aqui em Porto Alegre queria um pequeno metrô, um micrometrô, nem um nanometrô a dona Dilma tinha, porque não podia dar, tinha que dar dinheiro para a Venezuela e outros países com viés comunista. Se mude para a Venezuela, o senhor estará mais confortável. Muito obrigada. Passo a palavra agora para a Júlia do Alibe. Obrigada, Raquel. Eu vou, então, continuar com o deputado Bibo Nunes, que eu queria perguntar para o senhor sobre a indicação para a Secretaria de Cultura. O senhor há pouco advogou a necessidade de um nome técnico para o Ministério da Educação, quando eu questionava para o senhor a saída de Abraham Weintraub e a ideologia, a grande carga de ideologia que ele trouxe para a confecção de políticas públicas. Como é que o senhor vê a indicação agora de Mário Frias para a Secretaria de Cultura e se de fato ele é um nome técnico na avaliação do senhor? Olha, eu confesso que eu não conheço ele. Eu sei que ele é ator da Malhação, uma novela, mas eu nunca vi essa novela. Sinceramente, eu não conheço a competência dele, mas até que prove em contrário, eu estou acreditando nele. Eu vejo que ele tem muita vontade, ele é do meio artístico e tenho certeza que ele será bem melhor do que o trabalho que a esquerda fazia pela cultura. Antigamente, só se incentivava a cultura com os seus apaniguados. Se dava dinheiro para o Chico Buarque da Vida, Caetano Veloso, músicos já consagrados, artistas consagrados, para apoiarem o governo. O objetivo da cultura, temos que despertar novos talentos. Tem tanto talento por esse Brasil afora que precisa ser incentivado. Para que dar dinheiro para quem já tem sucesso? Só para apoiar o governo na época de eleição, eu apoio Lula, eu apoio Dilma, não é o correto. Por favor, vocês sabem disso. Nós temos que dar oportunidade aos talentos que têm que florescer. Eu, em meus programas de televisão, sempre apoiei a cultura e novos talentos. É isso. Não se compra credibilidade, não se compra apoio. A imprensa deve elogiar se está certo, deve criticar se é errado. Isso é o certo, é o mínimo. Mas o que a esquerda fez pela cultura foi uma vergonha, simplesmente um panelão. Eu acredito que o Mário Frias será muito melhor do que qualquer outro ministro da Cultura, ou de Cultura não é o caso, mas do secretário de Cultura, que é maior até que a própria Secretaria, é o Ministério de Turismo. Então vamos dar a devida importância. Agora, a esquerda não pode cobrar nada. Eles só davam dinheiro, muito dinheiro, para ter apoio na época de eleição.
Nós queremos apoiar você que está me assistindo aí, você que é um músico, você que é um ator, você que é um empreendedor, você precisa de apoio. Nós queremos apoiar quem quer um Brasil sério. É isso. Tá certo, eu passo a palavra agora para o senador Cristóvão. Senador, queria que o senhor avaliasse também essa indicação de Mário Frias para a Secretaria Especial de Cultura e falasse um pouco sobre essa guerra cultural que o governo pretende promover, que tem como alvo não só a cultura, mas muitas vezes a ciência, a academia, por entender que são locais em que há, na visão do governo, socialistas, comunistas. Como é que o senhor vê essa discussão? O deputado, de certa maneira, até respondeu, quando ele chamou Chico Buarque de Holanda da vida. Caramba, Chico Buarque é um patrimônio desse país, da América Latina, da humanidade. Não dá para chamar um Chico Buarque da vida. Se o governo do PT financiou coisas, trabalhos do Chico Buarque, eu dou parabéns. E não diga que é nepotismo, de família. É porque ele é um patrimônio. Então, isso já responde um pouco, Júlia, porque mostra essa guerra. Um dos maiores gênios da história cultural do Brasil é tratado desse jeito. É a guerra cultural, é a guerra ideológica. Não é a percepção da importância estética, da contribuição dos artistas brasileiros, de esquerda ou de direita. Essa guerra é lamentável. Quanto à nomeação do secretário, eu não tenho a menor ideia quem seja. Não sei, nunca assisti a novela também. Nesse ponto eu estou de acordo com o deputado. Nunca vi a novela, então não sei como ator, e muito menos, que não é o papel de ator e ministro, são coisas diferentes, não sei como é que ele é como formulador, criador e organizador e gestor da cultura. Mas eu queria ainda tocar um pouco e gostaria de ter mais tempo para debater com o Boulos. Eu disse na minha fala anterior que hoje não tem que se pensar em quanto se vai gastar. Tem que gastar o que for necessário. Tem que, inclusive, imprimir dinheiro, que é uma prática muito perigosa. E, em muitos momentos, foi uma prática perniciosa no Brasil. Serviu para construir viadutos, não escolas. Serviu para fazer essa minha cidade, onde eu moro e fui governador de Brasília, com um gasto muito maior do que poderia ter sido feito. Então, em geral, foi pernicioso. Hoje é necessário aumentar. Mas finanças públicas não pode tratar o tesouro como se fosse um chapéu de mágico, que fabrica dinheiro e nunca vai faltar. Nós temos que ver as finanças hoje e amanhã e depois. Então é perfeitamente possível, como na casa de um, dizer: hoje eu vou gastar mais do que ganhei esse mês. No próximo mês eu pago a dívida. Nós vamos ter uma dívida. E essa dívida, na história do Brasil, sempre foi paga pelo povo, por meio da inflação. Os ricos nunca pagaram o excesso de gasto do Estado brasileiro. O excesso de gasto foi para financiar aos ricos, mas nunca foi pago pelos ricos. A esquerda tem a obrigação de dizer como essa dívida vai ser paga e não pode deixar que caia nos ombros dos pobres, sob a forma de inflação ou de uma política fiscal que penalize mais os pobres do que os ricos. Então, eu queria, Boulos, a gente discutir. Estamos de acordo, hoje tem que gastar o que for preciso. Mas vamos discutir quem vai pagar a conta depois. Nem fechar os olhos de que não virá conta, virá. Eu temo que virá uma grande inflação no Brasil. Não agora. E a história mostra que é possível recessão e inflação. Existe um termo para dizer isso. Stagflation, os gringos dizem. Eu temo que a gente vai ter isso. E a gente não pode deixar que isso penalize os pobres com a tal da caristia. Então, temos que fazer um exercício, primeiro, do jeito que a gente sabe que a Terra é redonda, tem que acreditar que 2 mais 2 é igual a 4. Quando tem que ter 2 mais 2 e gastar 5, nós temos que pensar quem vai pagar esse 1 a mais depois. E tem muito lugar, eu concluo, de onde tirar dinheiro sem ser dos pobres. Você mesmo falou, um deputado não pagar a ajuda de aluguel que ele recebe. Isso é um pouquinho, mas o Estado brasileiro desperdiça muito dinheiro. Não é parar de contratar professor, nem enfermeiro. Senador. Tem que comprar mais, mas tem que dizer onde é que a gente tem desperdício. E tem sim.
Senador, obrigada. Deixa eu passar a palavra, então, para o Guilherme Boulos. Nessa mesma área, discutindo essa questão da guerra cultural e as indicações que o governo tem feito agora com Mário Frias, se na sua avaliação, Mário Frias vai conseguir implementar essa encomenda, entre aspas, que o governo faz de promover essa guerra com os setores culturais, se ele vai conseguir ir além do que a antecessora dele, Regina Duarte. Como é que você vê essa indicação? Olha, Júlia, eu acho que quando um governo trata Caetano Veloso e Chico Buarque como inimigos, isso diz muito mais sobre o que é esse governo do que sobre Caetano Veloso e Chico Buarque, que estão acima de qualquer suspeita, são patrimônios culturais do Brasil e do mundo. Em relação a esse cidadão que assumiu a Secretaria da Cultura, eu também não o conheço particularmente, mas o fato dele assumir, depois de tudo que aconteceu com a Regina Duarte, com a política cultural desse governo, que transforma, inclusive, a área da cultura num panfleto ideológico do terraplanismo e da anticiência, bom, essa não é exatamente uma boa credencial para quem vai assumir. Francamente, eu não acredito que ninguém que assuma um papel no governo Bolsonaro tenha hoje muita credibilidade para falar sobre qualquer área no Brasil, o futuro do Brasil, porque esse governo já mostrou a que veio, está matando gente. Nós estamos com 50 mil mortes que poderiam ser evitadas, né? Se houvesse o mínimo de política de saúde pública, de estratégia, de empatia, de preocupação com a vida das pessoas. Então, não espero, como dizia o Barão de Tararé, de onde menos se espera é daí que não sai nada mesmo. Então, eu estou com o Barão de Tararé em relação ao governo Bolsonaro. Agora, eu quero dialogar também, Júlia, com o que disse o senador Cristóvão, porque eu acho que esse é um debate qualificado e é um debate muito importante para a gente fazer nesse momento no Brasil. Veja, senador, a forma de você assegurar que o Estado tenha maior capacidade de investimento não nem nunca foi com ajuste fiscal, com cortes. Veja, se o Estado, sobretudo num período de crise, reduz os investimentos públicos, o que acontece é que isso, vamos pensar, reduz obras, seja na educação, seja no complexo da saúde, seja na infraestrutura, na moradia popular. É isso que nós temos visto no Brasil nos últimos anos, em nome do equilíbrio fiscal. Quando o Estado reduz essas obras, vai contratar menos gente, ou seja, vai gerar desemprego, vai ter menos gente contratada, vai ter também menos gente consumindo. A maior forma de arrecadação tributária no Brasil é sobre consumo. O senhor sabe muito bem disso. Lamentavelmente, numa estrutura tributária equivocada, que não taxa renda, que não taxa patrimônio, taxa sobretudo o consumo, que é uma forma desigual. Então, menos gente recebendo salário é gente consumindo menos. E, consequentemente, o Estado arrecadando menos. Então, a cada novo corte que você desativa a economia, você vai ter uma redução também daquilo que o Estado arrecada. Isso gera um poço sem fim. Tanto é que só cortaram nos últimos 5 anos e a proporção da dívida em relação ao PIB só aumentou. Boulos. Esse não é o caminho. Só para concluir o raciocínio, eles tiveram, acho que, um tempo para expor isso. Só um segundo, por favor. Eu acho assim, o caminho, e aí o senhor pergunta quem paga a conta, eu acho que quem tem que pagar a conta é quem não paga tributação no Brasil. Os grandes bancos que pagam muito pouco, taxação de grandes fortunas, né? Olha a loucura, senador Cristóvão. Quem tem um carro, paga IPVA. Quem tem um jet ski, como aquele que o Bolsonaro estava andando esses dias lá em Brasília, não paga R$1 de imposto. Um iate, né? Um helicóptero, um jatinho. Então, nós temos que reverter a estrutura tributária, baixar radicalmente os juros da dívida pública, que se tornaram uma sangria, que levam, essa sim, sem nenhum tipo de teto de gastos, parte importante daquilo que o povo brasileiro faz com que o Estado arrecade. Não pode ser desse jeito, né? O problema é que a proposta que vocês fazem de cortes sociais sempre faz com que a conta caia nas costas dos trabalhadores, do lado mais fraco, né? Essa é a proposta neoliberal. É isso que tem sido feito no Brasil em nome do equilíbrio fiscal. Não conseguiram nem equilíbrio fiscal e pioraram muito a vida das pessoas.
Boulos, desculpa ter te interrompido, a gente está tentando dar o mesmo tempo para todo mundo, só para a gente otimizar aqui o nosso debate, poder abordar o maior número de temas possíveis. Até queria pedir aos três para a gente conseguir responder de uma maneira mais concisa. Vou passar a palavra agora para a Natuza. Bom, eu infelizmente vou ter que refazer a pergunta para o deputado Bibo Nunes, que se esqueceu de responder o que eu tinha perguntado e preferiu responder ao Boulos. Eu perguntei se o senhor estava satisfeito com a atuação do ponto de vista orçamentário do governo no combate à Covid-19. Natuza, já respondo. Preocupação muito grande que eu vejo em gastar o dinheiro. O dinheiro público tem que ser muito bem gasto, tem que gastar melhor do que se fosse nosso. Eu estranho também essa preocupação com os ricos. O que tem os ricos? Se o empresário estiver bem, o funcionário terá mais empregos, teremos mais empregos. Querem tirar de quem está em cima para dar quem está embaixo? Isso é a escola econômica venezuelana pela qual frequenta o Boulos. Essa escola é do passado, senhor Boulos. Nós não estamos na Idade Média, nós estamos na Idade Mídia. Se atualize. Não sei se a Venezuela chegou a esse ponto já, mas eu quero dizer com relação à preocupação orçamentária do Covid, eu vejo que o governo Bolsonaro está empenhando bastante. Tem colocado ao máximo verba ao dispor da saúde. Inclusive, as emendas hoje que têm a preferência são as emendas de saúde. O prefeito quer receber uma patrola, uma máquina, segura. Toda a prioridade do governo Bolsonaro hoje é para a saúde. Eu não sei se existe alguma dúvida nisso, em algum momento ficou diferente, mas o que todos querem é o melhor para o povo brasileiro. E tenho a certeza que o presidente Bolsonaro quer o melhor, quer a saúde para todo o povo brasileiro. Isso é o mínimo. É o mínimo. Eu não tenho dúvida alguma quanto a isso. Respondi? Agora, deputado, respondeu. Eu só queria fazer um contraponto para o senhor, porque o governo só conseguiu, dos 12,5 bilhões autorizados, gastar 28,3%. Isso é muito pouco, porque investimento na Covid, na saúde agora para enfrentar a Covid, é salvar a vida. Então, se o senhor está tão satisfeito assim com uma execução pífia de 28,3%, e a função do parlamentar é fiscalizar, inclusive, essa execução. Sim. E se há um orçamento todo ele dedicado, emendas parlamentares para a área de saúde, quando essa execução não consegue acontecer, o problema está com quem, exatamente? Sim. Eu quero saber se esses seus dados são atuais? São atuais de hoje? Esses dados? Esses dados são do Instituto Fiscal, sim. Saíram essa semana, atuais? Do Instituto Fiscal Independente. Sim. Atualíssimos, deputado, atualíssimos. Que bom. Eu tenho que me informar bem, eu tenho que fiscalizar. O senhor não sabia desses dados? O senhor não sabia desses dados? Não, eu estou achando esse dado que está além. O governo está investindo mais. E eu estarei pedindo ao governo que gaste o 100%. Quanto a isso, pode ter certeza que todos querem. Vai deixar o dinheiro para quê? O dinheiro está para isso? É para ajudar a população? Quem queria ou vai querer algo contra a população? E digo mais aqui, com relação à população, já se fala tanto em percentual, em ajudar, como disse o Boulos, demagogia barata, de bom do salário daqui e dali, não existe. Tem que cumprir a lei. O senhor Boulos, acredito que não saiba, que desde 1º de janeiro de 2019, teve um aumento de 16,38% para deputados, senadores e ministros do STF. Os deputados e senadores abriram mão, não recebem nada, enquanto os ministros do STF, no primeiro segundo do dia 1º de janeiro, já abocanharam. Eles estão recebendo e nós, deputados e senadores, não estamos recebendo, entendendo que o momento do Brasil é muito difícil. Estamos abrindo mão de 16,38%. Isto é ser solidário ao seu país. É o que eu entendo. Ou não é ser solidário? Quem não deu esse exemplo foi o STF. Depois teve o efeito cascata. E aí, como é que fica o Poder Judiciário? Não tem que ser solidário também? Senador Cristóvão?
vou perguntar para o senhor agora. O senhor já foi ministro de Estado. A gente sabe, sim, que é difícil executar orçamento, não é fácil, tem um peso de uma burocracia, mas num momento como uma pandemia, a pandemia do século, o maior desafio desse século, quando um governo gasta apenas 30% daquilo que foi autorizado, 12 bilhões e 500 milhões de reais, num momento como esse, tão grave como esse, o que isso significa? O senhor que já foi governo, já foi executivo, legislativo, o senhor consegue entender das dificuldades que eu não ignoro, da burocracia que eu não ignoro, mas 28,3% me parece um número muito baixo no momento delicado como que a gente vive. Olha, gastar menos do que o Estado do orçamento ou é incompetência, ou é maldade, ou as duas coisas juntas. Nesse governo, acho que são as duas coisas juntas, tendo em vista que é um gasto social. Tem que gastar hoje é mais. E eu defendo, eu disse aqui, falei num grande programa de renda mínima vinculada, para quem recebe produzir aquilo que ela precisa, para pintar a casa, para rebocar a casa, um programa de saneamento, reformar as escolas, cuidar dos parques, plantar árvores. Isso tem que gastar. Então, o neoliberalismo que falam não dá num momento de crise como esse. Mas seria irresponsabilidade não perceber que depois disso, se vier a inflação, quem vai pagar é o pobre, como sempre foi no Brasil. E que os excessos de gasto no Brasil ou serviu para esse aumento de 16% para o ministro Supremo, que o deputado falou, e que eu acho errado. Eu acho, deputado, que não é o senhor. Os deputados estão abrindo mão. São eles que estão se apropriando. Então, é para isso que os gastos têm sido feitos. Nós temos que moralizar esses gastos. E moraliza é não deixando a inflação e colocando o máximo no que o povo precisa. Agora, depois disso, embora concomitantemente, a gente vai ter que retomar o projeto de crescimento do Brasil e de um desenvolvimento sustentável diferente. Nessa hora, a gente vai precisar de muito investimento. O Estado brasileiro não vai ter dinheiro para isso. Os empresários e a população brasileira, nós temos uma baixíssima taxa de poupança e lá fora o capital não vem porque hoje nossa credibilidade é zero. E aí vamos falar com franqueza. Não é só o Bolsonaro que fez essa perda de confiança, não. Já vinha de antes. Como 100 milhões sem saneamento foi dos nossos governos. A má situação da educação não foi esse Weintraub, não. Já estava ruim. Ele ia piorar, ele ia perseguir os bons projetos, mas a educação não estava boa, não. E era muito, e continua sendo desigual. É uma das piores do mundo e a mais desigual do mundo. Nós temos que perceber isso. E tem a ver com a pergunta no início sobre a unidade das forças democráticas. Eu vejo alguns problemas hoje para a gente enfrentar os riscos, as ameaças à democracia. 1, a falta de unidade. 2, a falta de consciência de dizer para o povo que a democracia é o melhor sistema porque vai resolver os problemas dele, do povo. Não é apenas porque é bonito a liberdade. E 3, é ter um projeto para diante. Não sei se foi Natuza, se foi Júlia, que perguntou como fazer isso. Hoje a gente está com muita dificuldade de construir, porque eu venho e digo, vocês não estão tendo a devida responsabilidade. Aí vocês vêm e dizem, você não está tendo a devida sensibilidade. Vai ver que nós dois temos razão. E não estamos construindo uma alternativa. É isso que faz difícil. Eu acho que a grande ameaça à democracia hoje parte de nós, os democratas, porque não estamos vendendo para o povo que nós somos a melhor alternativa. Nós estamos mostrando que o Bolsonaro nos parece, e é verdade para mim, que é uma péssima alternativa. Mas o povo não quer só isso. O povo quer que a gente mostre que nós somos uma boa alternativa. Então, para concluir, Natuza, nós precisamos gastar mais agora, mas temos que saber como isso vai ser pago depois. E como vamos ter confiança. Confiança hoje é um dos fatores de produção para que venha investimento, para que os consumidores comprem
e os investidores investam. Nós vamos precisar criar confiança. E confiança não se constrói com alta dívida e com inflação. Senador. Pode se endividar, porque tem confiança. Passa a confiança. O Japão pode ter a dívida deles, passa a confiança. Nós não. E os americanos, porque fabricam dinheiro. Desculpe ter me estendido um pouco, mas eu falei pouco no começo. Senador... Não, tudo bem. Senador, eu queria agora passar para o Guilherme Boulos e fazer uma pergunta um pouco diferente, para além da realidade de governo, gasto social e economia. Queria fazer uma pergunta sobre eleição. Existe um debate, uma defesa que vem do Tribunal Superior Eleitoral para que se adie a eleição para 15 e 20, entre essas datas de novembro. No entanto, esse debate parece que travou bastante. Já há muita gente dizendo que vai ficar exatamente como está, a despeito da Covid. Quando se deve realizar a eleição? Se deixar em outubro é a melhor opção? Ou se adianta adiar por um mês, cerca de um mês, a escolha, tomando todos os cuidados, porque a gente está no meio de uma pandemia? Bom, Natuza, acho que essa é uma questão crítica. Né? Eu sou defensor, em primeiro lugar, que os mandatos não sejam estendidos. Eu acho que esse é um precedente perigoso, principalmente quando a gente tem um presidente que ameaça a democracia todos os dias. Então, você prorrogar um mandato para além do prazo que aquele político foi eleito, eu sou contra. Mas acho sim que as eleições devem ser adiadas para novembro ou para dezembro, que eram as duas alternativas colocadas na mesa pelo TSE, porque nós estamos no meio de uma crise sanitária gravíssima, né, que requer isolamento social. Nós não sabemos como é que vai ser o processo de abertura, ainda mais com o absurdo, o caos que é a política sanitária do governo federal, a falta de integração que existe no país. Então, o ideal seria que a gente tivesse um tempo a mais, até porque campanhas curtas, e digo isso como alguém que está se colocando também como pré-candidato do meu partido na cidade de São Paulo, campanhas curtas favorecem quem tem mais máquina ou quem já está no poder. Dificulta o tempo de debate que é preciso se fazer democraticamente com a população. Então, o que eu defendo é isso, que a gente tenha um adiamento, mas que faça a eleição ainda esse ano e não prorrogue os mandatos. É uma pena que alguns interesses paroquiais, que a gente viu no Congresso Nacional, estejam ameaçando esse adiamento, que é uma questão não só política, é uma questão sanitária. Agora, eu não posso me furtar também, Natuza, em mencionar uma questão. O deputado Bibo Nunes me surpreende, ele não consegue fazer uma frase sem falar da Venezuela e da esquerda. É uma coisa impressionante, é quase uma obsessão. Eu acho que nós não vamos resolver isso aqui nesse debate, talvez ele possa procurar um psicanalista, resolver isso no divã, porque é uma coisa que já passou da política e beira uma obsessão. Sugiro isso de maneira muito humilde e serena para que o deputado faça essa procura de ajuda, para que ele consiga falar de outros temas. A gente está falando de economia, ele fala de Venezuela, a gente está falando de política, ele fala de Venezuela, está falando da Covid, ele fala de esquerda. Seria interessante, até para diversificar o discurso dele como parlamentar, que pudesse obter essa ajuda. Júlia do Alibe, a palavra está com você. Obrigada, Raquel. Deputado, eu queria perguntar para o senhor sobre essa questão da crise institucional. A gente vive um momento bastante crítico. O presidente Jair Bolsonaro muitas vezes flerta com um discurso autoritário. Seus aliados também, os filhos também, já mencionaram a volta de um AI-5, caso a esquerda radicalizasse. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a harmonia dos poderes, algo que está previsto na Constituição, se é possível ainda no governo Bolsonaro a gente chegar a um momento de harmonia institucional entre executivo, legislativo e judiciário. Perfeito, Júlia. Eu só quero dizer o seguinte, são 2 contra 1, então eu tenho que responder mais, né? São 2 contra mim. Quanto à credibilidade que fala o senhor Cristóvão, o senador, credibilidade do Brasil, eu vou lhe dizer qual é a credibilidade do Brasil. O Brasil está entrando na OCDE, entre os 20 países mais desenvolvidos do mundo, o que nunca conseguiu. Os parceiros do Brasil hoje, com a sua credibilidade, é Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Israel. Por quê? Porque tem credibilidade.
No tempo dos governos da esquerda, os parceiros eram Bolívia, Cuba, sua Venezuela, Boulos. A taxa Selic hoje está em 2,25%. O senhor sabe disso, senador? Só se consegue isso com credibilidade. Bolsa de valores subindo muito. Isto é só com credibilidade num momento difícil como estamos vivendo. Por quê? A comunidade internacional está vendo que quando passar esta pandemia, o Brasil vai voar. O Brasil está com o caminho certo. O Brasil está sendo comandado por um presidente que é respeitado, por mais que queiram vocês dizer que não. Na sexta-feira, o Brasil voltou a integrar os 25 países indicados para se investir no mundo. Então, o Brasil tem muita credibilidade. E com relação à eleição, eu acredito que deva ser 15 de novembro, mas o mais importante é que a eleição não dê um grande custo para o país. O momento é de colocar todo o dinheiro para combater o coronavírus. E eu tenho uma proposta, já falei na tribuna, eu quero que o fundo eleitoral, que é uma vergonha, de 2 bilhões de reais, vá para a saúde e não para a política. Não se faz política com dinheiro. Fica aqui meu apelo, esses 2 bilhões, que se tire da política e se doe para a saúde no Brasil. É o que nós temos que fazer, já que tem tanta desmoralização à classe política, vamos mostrar a boa vontade. E esse fundo eleitoral é uma vergonha. Não se gasta dinheiro em política. Nós do PSL nos elegemos com quase nada. Deputado federal com 18, 20, 30 mil reais. Nós não trabalhamos com dinheiro. Dinheiro tem que ser para a população. Então fica aqui esse apoio. E desculpa, Júlia, é que, de fato, eu estou contra 2 aqui, né? Então, eu tenho que me defender e defender o governo. Me desculpa, por favor, pode me repetir a pergunta? Pode ser, Júlia? Oi, desculpe, pode me responder? Deputado. Pode Era sobre a questão da harmonia... Ouvindo? Era a questão... O que eu tinha questionado o senhor era sobre a harmonia entre os poderes, o discurso do presidente que flerta com ruptura, autoritarismo, se é possível a gente respeitar o que está na Constituição. Eu só vou checar, enquanto o senhor responde, vão me falar aqui quanto tempo a gente tem a mais para manter esse debate bem equilibrado. Deputado, pode seguir. Tá bom. São 2 contra 1. Eu vou deixar bem claro, Júlia, por favor. Você não estava me ouvindo, me ouça agora. Por favor, deixar bem claro, dizer que o presidente flerta com ditadura é um grande absurdo. Dizer que o presidente é a favor do fechamento do STF é uma grande inverdade. Dizer que o presidente é a favor do fechamento do Congresso é uma grande inverdade. Que o presidente quer o AI-5 nem existe mais. Dizer que o presidente quer as forças militares na rua. Não existe isso. E ele fala sempre... Vai numa manifestação onde, por 7 domingos consecutivos, vem pessoas de todo o Brasil sem ganhar R$30, sem pão com mortadela, vem com coração. Ele pediu para que não venham mais, para que não exista atrito, para que não tenham problemas. O presidente Bolsonaro está dando toda a demonstração de boa vontade de unir o país, mas é que, infelizmente, a realidade é essa. O STF quer comandar. O STF tem ministros. Eu, na segunda-feira, entrei com um pedido de impeachment. Eu quero impeachment do senhor Celso de Mello e também do senhor Alexandre Moraes. O senhor Celso de Mello, ele disse que todo bolsonarista, senador, todo bolsonarista é um nazista. Que tipo de ministro é esse? Esse cidadão pode ser ministro? Ele pode julgar alguém? O senhor Alexandre Moraes... Deputado, eu agradeço o senhor... Agradeço o senhor, a gente deu um tempo a mais para o senhor colocar aqui suas questões. Agradeço o senhor e queria deixar claro que eu estou ouvindo o senhor o tempo inteiro, é que a gente tem um pequeno delay, então às vezes dá uma falta, a gente acaba falando um em cima do outro, mas ouvi todas as considerações do senhor e agora eu passo o questionamento para o senador Cristóvão Buarque a respeito dessa discussão da harmonia dos poderes, da necessidade de se manter um equilíbrio constitucional e como é que o senhor vê as declarações do presidente que muitas vezes flertam com o autoritarismo.
Primeiro, eu quero fazer um agradecimento ao deputado. Ele disse que são 2 contra 1. O meu medo é que o Boulos dissesse isso, porque eu prefiro estar do lado do Boulos. Evidente. Então, muito bem. Então, muito bem, 2 contra 1. Embora eu não esteja trabalhando nesse sentido, de 2 contra 1. Não, eu estou dizendo o que eu penso. Mas, deputado, brincadeira à parte, obrigado por me colocar do lado do Boulos. Eu acho, Júlia, que, de fato, há um caos institucional no Brasil. Há um caos institucional que é culpa de todo mundo. É uma coisa que a gente precisa aprender no Brasil. Culpa é de todos nós. Eu publiquei um livrinho, Por que Falhamos?, de 92 a 18. Nós, eu começo explicando, somos os democratas progressistas. O pessoal do PSDB disse, nós não, foi o PT. O pessoal do PT, nós não, foram os golpistas. E não se debate. Nós temos que reconhecer que nós falhamos. Na credibilidade, por exemplo, não é Bolsonaro que levou a credibilidade para baixo. Agora, Bolsonaro levou para quase 0. Por destruir a Amazônia, ou pelo menos a imagem, se o senhor quiser. Pelos discursos dele, pelas agressividades dele contra a esposa de um presidente lá do exterior. Hoje a credibilidade nossa é muito baixa. Leiam jornais do exterior, viagem, de preferência sem ser por conta do Congresso. Eu me orgulho de ter sido 16 anos e só uma vez fiz uma viagem representando o Senado. Fora isso, nunca uma viagem, viajei muito, mas nunca por conta do Congresso. A credibilidade está muito ruim, e isso é ruim para o Brasil, não é ruim para o Bolsonaro, não é ruim, é para todos nós. E vai criar muita dificuldade, porque o mundo hoje é integrado. Não tem mais como um país ser isolado. Qualquer coisa que a gente fizer aqui que não for em sintonia com o que acontece no mundo, quebra credibilidade, diminui capital, diminui presença. Nós tivemos um período de credibilidade com Fernando Henrique e Lula, sim, mas mesmo assim era mais do discurso deles do que da realidade. Porque a realidade é da pobreza, da violência na rua, da falta de saneamento, da escola ruim, que sai nos relatórios internacionais, e isso abala a nossa credibilidade. Então, ela é má. E as instituições também. Essa crise não começa com Bolsonaro, se agrava com Bolsonaro. Pelo estilo dele, talvez porque os outros poderes também, mas se agravou muito. E é um perigo. Nós precisamos retomar calma, como se diz, calma, para salvar o que a gente tem de democracia. Eu não estou dizendo que a culpa é do Bolsonaro, até porque eu não vejo o Bolsonaro com o físico de que consegue ser ditador. Para ser ditador precisa ser muito inteligente, muito carismático e muito cruel. Eu só vejo uma dessas características no Bolsonaro. Eu não vejo ele com articulação, por exemplo, mesmo nas Forças Armadas. Se for um golpe, é por pouco tempo e vão tirá-lo, os golpistas. Eu não vejo por que eu vou julgar que ele quer. Os discursos dele passam isso. Eu não acredito que no íntimo dele seja ou não conheço lá o íntimo dele. Mas, respondendo a sua pergunta, eu acho que as instituições estão em crise. Não vou dizer que estão frágeis, até porque estão resistindo, mas estão em conflito e isso enfraquece profundamente a todas elas, Executivo, Judiciário e Congresso, e também ameaça, obviamente, a democracia, que não funciona sem uma articulação muito boa entre os 3 poderes. Estamos num momento muito difícil. Estou vendo. Minha pergunta agora é para o Guilherme Boulos, então. Vocês estão me ouvindo? Desculpe. Sim. Estou te ouvindo, Júlia. Minha pergunta é para o Guilherme Boulos. Queria colocar essa mesma questão sobre a harmonia entre os poderes, sobre esse discurso do presidente que flerta com o autoritarismo, se você vê o governo, até o fim da sua gestão, conseguindo buscar uma harmonia entre legislativo, executivo e judiciário. Então, Júlia, olha, eu acho que um presidente da República que apoia e frequenta manifestações onde jornalistas são agredidos, onde profissionais de saúde, como enfermeiras, são agredidas,
Um presidente que frequenta manifestações, que tem cartazes em defesa do AI-5, seu filho defende o AI-5, seu ministro da Economia defende o AI-5 publicamente, né? Defende fechar Supremo, fechar Congresso. Né? Um presidente como esse está totalmente fora da ordem democrática. Aliás, esse é um dos crimes de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu e que ensejou um pedido de impeachment feito por 7 partidos políticos, do qual eu também subscrevi, o PSOL, o PT, o PCdoB, o PCB, um conjunto de partidos, mais de 400 entidades sociais, pedindo o impeachment do Bolsonaro. E que seria muito importante que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em nome do país e para evitar mais sofrimento, abrisse o processo de impeachment urgentemente. Ou que o Tribunal Superior Eleitoral, que tardou 1 ano e meio para julgar o processo de cassação de chapa, tardasse, mas não falhasse, e que não falhe agora e que julgue os crimes eleitorais cometidos pelo Bolsonaro, né? Porque, de fato, nós temos um governo que está ameaçando a nossa democracia, que está ameaçando a vida das pessoas com a completa descoordenação, quase um genocídio em relação ao coronavírus. Nós temos um governo que envergonha o país para o seu povo, que envergonha para fora. Eu gostaria de ter o otimismo do senador Cristóvão, mas o Brasil já subestimou os absurdos de Bolsonaro uma vez, e o custo foi ele ser eleito presidente da República. Nós não podemos repetir esse erro, voltar a subestimá-lo. Né? Ele se ancora em grupos de milicianos, ele agora consegue comprar um apoio, ainda que temporário, do Centrão, né? Ele opera no registro da violência, no registro do ódio, né? Essa é a única forma como Bolsonaro sabe fazer política, e esses sentimentos, né? Quando se mobiliza o ódio, quando se mobiliza o desespero, ainda mais na crise profunda que o Brasil está, pode sair daí coisas nunca muito boas. Eu estou muito preocupado com o futuro da democracia brasileira. Acho que é urgente e necessário a gente construir uma muralha contra esse avanço fascista. Né? Houveram mobilizações de rua importantíssimas, antifascistas no Brasil nas últimas semanas, para barrar esse retrocesso, essa tentativa ditadora do Bolsonaro. Agora, termino dizendo isso. O Bolsonaro hoje, né, é muito mais fraco do que ele era há 6 meses atrás. Embora ele tenha, se tiver a oportunidade, sim, vai avançar no autoritarismo, vai buscar ter ruptura institucional, mas Bolsonaro hoje está isolado. Eu diria assim, o governo Bolsonaro está em estágio terminal, e é importante que a gente tenha uma unidade da sociedade brasileira, das forças democráticas, para derrotar de uma vez por todas, né, um governo que tanto mal está fazendo para o nosso povo, que tantas vidas está custando ao país, que tanto sofrimento e tantos riscos democráticos. O Bolsonaro tem que sair urgentemente, é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde democrática para o Brasil. Queria agradecer muito Guilherme Boulos, do PSOL, senador Cristóvão Buarque, do Cidadania, deputado Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por terem participado com a gente aqui desse debate. Mais cedo, a gente conversou também com Alexandre Padilha, deputado federal do PT de São Paulo, Marcelo Calero, deputado federal do Cidadania do Rio de Janeiro, e com o Major Olímpio, senador do PSL de São Paulo. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por participarem aqui com a gente. Me despeço também dando meu boa noite às minhas queridas Natuza Neri e Júlia do Alípio. Boa noite. Obrigado, Raquel. Obrigado, Natuza. Obrigado, Júlia. Boa noite a todos. Sempre à disposição. Foi uma honra. Um abraço para vocês. Tá certo. Muito obrigada. Então, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem o Jornal das 10. Eu espero você. Até já.